Olá, Conversa de Peso, 10ª temporada, mais de 1.200 programas, sempre destacando as coisas bacanas que a gente faz aqui na nossa cidade, na nossa região e trazendo diferentes valores, talentos, pessoas que contribuem em maior ou menor grau para o desenvolvimento, para o crescimento da nossa região. Gosto muito de falar de turismo e tenho percebido alguns movimentos interessantes por parte de uma empresa que de alguma forma faz parte da vida de todos nós. Todos nós estamos acostumados a passar, sabemos onde é, mesmo que não frequentemos muito, mesmo que não subimos muito a serra, mas ela está ali na nossa vida desde sempre. O meu convidado de hoje é natural de Osório. O filho do seu Sérgio e da dona Ivana é graduado em design, mestre em design estratégico. Trabalha na empresa dos pais desde os 18 anos, passando por quase todos os setores. Namorada Luísa, em 2018, assumiu toda a operação das empresas, buscando trazer a inovação e visão do seu Sérgio, em conjunto com a sensatez e pé no chão da dona Ivana. Em constante desafio pela excelência, em setembro de 2022, reposicionou a marca e começou a formar uma nova cultura empresarial, onde posicionou perante a sociedade a Estação Sapatão, buscando consolidar como um lugar para parar, ficar e voltar. O desafio é ter a Estação Sapatão reconhecida como o primeiro ponto de parada da Rota Romântica. Recentemente fez uma viagem emblemática para o extremo sul das Américas. Hoje teremos uma conversa de peso com Samuel Felipe Fier. Samuel, bem-vindo para essa conversa de peso. Muito obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui, de fato. Sou espectador da Vale TV faz um tempinho, assim. Mas acho que é muito legal estar do lado de cá também. O Cláudio Alves conhece muito bem teu pai, né? Sim, ele se Quando conhece tu veio no programa com ele, disse assim, pô, mas que pena que o Sérgio não vem junto, nosso amigão aqui. Ele tentou, né? Mas o pai gosta de ficar off. E ele se aposentou, né? Desde 2020 ele parou de trabalhar. Um pouco por causa da pandemia, mas também ele sempre gostou muito de viajar, então... começou a fazer 53 isso. anos de posto Sapatão. Essa não é uma história toda da família Fier, mas já a maior parte desse tempo é. E faz parte da vida de cada um de nós, com N histórias. Seja por conta da churrascaria, que também é muito lembrada sempre, um baita churrasco, quanto por esse ponto de parada, por esse ponto de chegada. Eu contava para o Samuel que 2002, 2003, 2004 foram anos assim que toda sexta-feira a gente fazia um trabalho na nossa empresa e 6 horas da manhã, 6h30, nós estávamos lá no Sapatão comendo bolão de carne. E para minha alegria ele contou que esse produto voltou para o cardápio agora faz 2 anos. Cara, que história linda, e aí não é a história só do Sapatão, é a história do seu Sérgio e da dona Ivana, né? Sim. Eu admiro muito os dois. Às vezes eu acho que até falho em falar essas coisas para eles, né? Alemão, né? Alemão é um pouco difícil. A gente é um pouco frio para algumas coisas, mas eles fizeram de tudo por mim, pela minha irmã, para a gente estudar muito. Então, muito do mérito do meu mestrado tem a ver com o incentivo deles, né? O mestrado foi uma vontade minha, mas minha mãe nunca me deixou parar, né? Tanto é que eu fiz a faculdade bem espaçada, tentei trancar umas 5, 6 vezes e ela, não, tu não vai estudar, faz tudo. Então, eles sempre me incentivaram muito e acho que eles sempre tiveram muita expectativa também em cima de mim para assumir o negócio e acho que isso ficou sempre muito claro, assim, né? Tanto e tu nunca fugiu disso também? Mais ou menos. A gente tem história, né? Então a gente sempre tenta buscar essas coisas, mas às vezes a gente tenta dar uma escapadinha. Mas de 2018 para cá veio com muito foco também, né? Então
A gente passou Isso é por algumas maturidade coisas. também, né? É, com certeza, com certeza. Ô Samuel, teu pai é de 2 irmãos, tua mãe de linha nova, mas a história de vocês começa profissionalmente lá no Litoral Norte. Exatamente. Tu nasceu, inclusive, lá, Eu né? sou nascido em Osório. O nosso primeiro posto de combustível foi em Três Cachoeiras. Na verdade, é o Que posto época é dos isso? meus pais. 86, né? Na Faz década 40 de anos, 80. então 37 anos. É. O pai sempre trabalhou com combustível, tá? Desde 16, 17 anos, meu avô acabou tendo posto, ele quebrou, teve, enfim, algumas outras situações. Meu pai foi trabalhar com um amigo, que era amigo da família, ele foi trabalhar como frentista, e apareceu a oportunidade depois do posto lá em Três Cachoeiras, e ele com mais 2 sócios fundaram o posto lá, abriram, pegaram, não lembro como é que é a história direito, mas e eu nasci lá. E com 1 ano e meio surgiu a oportunidade de pegar o sapatão aqui e a gente veio, né? Então, com 1 ano e meio, desde 1 ano e meio eu tô dentro do sapatão. É basicamente minha casa, né? Como se fosse minha casa. Né? Ajudava a varrer o chão, assim, com a bunda, assim, tipo... Também, corri em volta dos caminhão, de tudo um pouco. Eu tenho uma foto, eu até tenho que procurar Eu essa brinco foto, eu isso não acho. do varrer o chão, porque eu fazia isso depois das boates do Flamenguinho aqui no Hamburgo. É assim que tava ali a mãe e o pai trabalhando e a minha vida era sempre na volta também. É que não adianta, né? Faz parte. Na época não tinha com quem deixar, vai junto, né? Então, E normal. tudo certo, né? Aliás, vocês são muito unidos, né? Como é que é esse negócio de ir, por exemplo, para Tarumã todo mundo junto? Quando eu era criança aí, eu devia ter uns 7, 8 anos, talvez. Eu não me lembro mais muito bem. Mas eu não via muito meus pais. Eu ficava muito com os meus avós, né? Meus avós maternos, que faleceram recentemente. Mas eu ficava muito com eles e eventualmente nos domingos tinha ou de sábado para domingo tinha as 12 horas de Tarumã, ou nos domingos tinha as corridas de Fusca. E meus pais sempre gostaram de automobilismo, meu pai principalmente. E a gente conseguia a entrada, né? E, cara, meu pai colocava tudo dentro do carro, né? E ia, na época tinha uma Ipanema, né? Eu lembro disso. E colocava tudo dentro Tudo era o quê? Ah, cara, até colchão às vezes para as crianças dormirem atrás. Então, levava 2, 3 tijolos, um disco, carne para fazer, um pouquinho de carvão e fazia ali pro Era almoço. gauchada. Era gauchada. Passava o dia lá, vinha embora de noite. E eram eventos assim que, cara, eu sei do esforço que eles tiveram para fazer isso aí hoje em dia. Na época eu não dava muita bola, só corria em volta, olhava um pouquinho dos carros passando. Lembro muito bem do barulho, mas era um evento de família, né? Era o Era o momento que de conectava vocês. a gente, né? Era o que conectava a gente. O automobilismo é isso de várias formas para vocês, né? Para mim, principalmente. Eu passava... Eu lembro muito bem dos domingos que eu assistia a Fórmula 1 com meu pai. Então, assim, domingo de manhã, 9 horas da manhã. Na época ainda, um pouco por causa do Senna, quando era muito pequeno. E depois que o Senna faleceu, ele ainda continuou por muito tempo. Eu sou fanático até hoje, eu acordo de madrugada para assistir Fórmula 1. No meio da viagem, eu estava assistindo Fórmula 1 às 3 horas da manhã. Mas ele, eu acho que deu uma esfriada, mas cara, isso aí ficou marcado para mim na vida, assim. É muito marcante, me emociona muito. Eu estava no autódromo de Interlagos em Vocês foram pro 2008. autódromo? Foi sozinho ou foi com ele? Com eles. Quando o Felipe Massa ganhou lá por 30 segundos o campeonato, comemorei como se fosse um hexacampeonato do Brasil, talvez até mais. E depois que a gente descobriu, deu aquela murchada, aquela chuvarada. Cara, minha mãe chamava isso de GPI, Grande Programa de Índia. Então, mas era muito legal. Era o grande prêmio, o grande programa de... Isso, exatamente. Eu sempre gostei muito, até hoje. Assim. Me lembra muito eles, né? Mas aí, ao contrário do que a gente poderia imaginar, que tu pega o carro e sai por aí viajar, teu negócio é viajar a pé. Isso é um contrassenso. Então, há uns anos atrás, eu descobri que eu gosto muito de natureza e fazer trilha, né? E eu resolvi comprar uma viagem aí num momento que eu estava numa crise de ansiedade pessoal, assim, no final do ano passado, que foi pro sul da Argentina, né, especificamente, Ushuaia, Calafate, Chaltén.
E, cara, foram 200 quilômetros caminhando, Tá louco. mais ou menos 72 quilômetros em trilha, né? Então, em montanhismo Coisa mesmo. linda. Cara, mudou minha vida. Isso eu te garanto. Porque quando tu tá no meio da montanha, num lugar que não pega celular, não pega nada, vendo paisagens Só tem contemplação, maravilhosas, só tem é tu e o teu próximo introspecção. passo. Por mais que a gente viajou em grupo, né? Mas por mais que tenha viajado em grupo, cara... Não fica conversando, tem que ter fôlego, né? Exatamente. E eu tenho um sonho que, em particular, eu não compartilhei contigo antes, mas eu tenho um sonho de fazer escalada. E um pouco dessa viagem foi o mais próximo desse sonho que eu cheguei. Então, assim, a gente subiu uma montanha, saiu de 200 metros de altitude até 1.200 metros de altitude. Não é o suficiente para tu ter falta de fôlego ou qualquer coisa assim, mas é o suficiente para tu subir literalmente uma parede assim de 400, 450, quase 500 metros de altitude em 1 quilômetro. Cara, extremamente desgastante. Tu te questiona se tu deveria estar subindo isso. Eu tenho medo de altura, então assim, é difícil. Mas, cara, quando tu chega lá em cima, quando tu vê a paisagem que tu tá e tu percebe que tu venceu aquilo ali, não tem preço, não tem preço. É incrível, incrível. E ao mesmo tempo faz tu pensar em tudo que tu faz na vida, né? Porque tu volta pro teu dia a dia, resumindo, tu tá muito mais presente, né? Então tu tá menos pensando no teu passado e no que tu passou, ou remoendo coisas que tu não fez, e menos ansiando e pensando tanto no teu futuro. Então tu volta pro dia a dia, pra empresa, nada é um grande problema. Tudo fica mais simples e mais fácil de resolver, por incrível que pareça. Assim. Então, o poder das férias, né? E como é bom compreender isso muito jovem, né, Samuel? Claro, tem pessoas que vão passar a vida sofrendo por o que viveram ou por o que vão viver, mas como é bom compreender o poder do presente, do agora, que é a única coisa que a gente tem realmente, né? Com certeza. Isso é um divisor de águas. Em 2020, por causa da pandemia, por causa do mestrado, eu fui para terapia, né? Isso ajudou muito, ajuda até hoje muito a estar no presente, mas é um desafio, né? É um desafio. Como eu disse agora há pouco, eu entrei numa crise de ansiedade no final do ano passado, que era excesso de futuro, né? Tá, pensando tão na frente, tu tá Sim, porque também são 327 projetos dentro das empresas, dentro dos negócios, dentro da vida pessoal. Exatamente. E que coisa linda que vocês estão fazendo com essa estação Sapatão. Eu sou muito fã de turismo, acredito demais no que a gente tem para fazer aqui na nossa região em torno disso. A gente está engatinhando em relação a isso. E sabendo de um pouco das ideias, da visão de vocês, da visão de negócio de vocês, fiquei completamente encantado. A Estação Sapatão quer ser o ponto de parada, o primeiro ponto de parada para quem vai passar pela Rota Romântica. Coisa linda. Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com Samuel Fier. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. O meu destino é mais além. Vislumbro o que está por vir. Abro os braços para um novo mundo e já não sou mais a mesma. O passado? Eu quero seguir em frente. Sou livre para ser quem sou e também para ser muitas. Eu vivo para me transformar. Eu vivo para anunciar o novo. Um novo tempo, um novo estilo,
um novo horizonte. Eu vivo para ser a nova cara da moda. SIC, 30ª edição. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo aqui o diretor, né, o administrador dessas empresas e muito especialmente conectado conosco, né, com a nossa vida, o Sapatão, né, que carrega no nome a essência de Novo Hamburgo de ontem, e se a gente pensar na inteligência do calçado, está ali presente ainda. A gente falou um pouquinho da churrascaria, que pertence à área do posto, mas que é um negócio explorado por um outro grupo. E a gente está vendo um posicionamento completamente diferente do que o que a gente podia imaginar como um posto de combustíveis 25 anos atrás, 20 anos atrás. As lojas de conveniência não são exatamente uma novidade, mas elas deixaram de ser uma loja de conveniência e passaram a ser um centro de serviços. Isso é um fenômeno ainda muito mais atual, ainda em desenvolvimento, e ninguém sabe onde vai parar esse negócio exatamente, mas o que a gente está vendo ali na estação é happy hour com música ao vivo, é gente se conectando e trabalhando lá de dentro, e almoçando e passando o dia ali dentro. É uma cuca maravilhosa que tem lá para comprar no sábado de manhã, no domingo. Eu estava confidenciando a ele aqui que adoro porcaria de lancheria. Então, pastel frito, coxinha frita nem se fala. Sou parceiro a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada. E gosto de experimentar. Quando alguém me diz assim, tem que comer a coxinha de tal lugar lá, vou mesmo. Está muito gostosa a coxinha, vou ter que olhar para o bolinho de carne de novo. E agora hambúrgueres também, uma novidade que está chegando, um cardápio que está chegando, gourmetizando ainda mais esse movimento, quer dizer, para todos os paladares, as necessidades, né, de um lanche rápido, de uma refeição, de botar no carro e continuar a viagem. Que movimento é esse que vocês estão fazendo? O que tu enxergou lá atrás, quando tu começa esse movimento de reposicionamento de marca, que não é só mudar, reestilizar uma logomarca, criar um renaming, mas é de criar um conceito absolutamente inovador. O que acontece, Rodrigo? A gente vê o movimento de commodities de uma forma geral como cara, quem está nesse ramo, obviamente, ganha dinheiro, consegue evoluir o negócio, mas cada vez menos a gente tem margem, cada vez menos a gente consegue reinvestir no próprio negócio a partir disso. E a gente percebe que, falando em turismo especificamente, o que move as pessoas a ir parar em um lugar? O que move as pessoas a querer conhecer alguma coisa? Ou, mais especificamente, assim, cara, vou sair da minha casa no domingo, num dia de lazer, aonde eu vou, né? E a gente percebe que muito disso vem pela gastronomia, né? Tem duas vertentes grandes para lazer, né? Uma é gastronomia e outra é entretenimento, né? Se a gente faz um happy hour, a gente está buscando entretenimento. Se a gente está fazendo um cardápio, a gente está buscando gastronomia. Eu não tenho a menor pretensão atual de, cara, enfrentar grandes players de mercado que estão reinventando aí a gastronomia. Eu acho que não é o nosso foco. Mas, a gente carece hoje um pouquinho de alguns produtos um pouco mais gourmetizados. A gente tem no cardápio há anos, cara, pastel frito de carne que é feito pela gente, um enroladinho frito que era um negócio que o Samuel comia com 5 anos de idade com uma coquinha KS daquela, sabe, de garrafinha. Isso acontece, mas, a gente tem muita gente ali que passa, às vezes, o dia trabalhando com a gente, chega perto do meio-dia, nós não temos uma opção de alimentação, né? Ali enquanto posto de combustível e não enquanto churrasco, né? Um grande parceiro é a churrascaria tem um bom serviço, tem um ótimo produto. Tem muita história também, muita tradição, história, né? Muita tradição, mas a gente carece um pouquinho
dessa alimentação mais rápida, né? De um fast food, talvez, ou por mais que não seja um fast food no modelo que a gente vê como McDonald's, Burger King, mas de uma comida mais rápida que em 10, 15, 20 minutos está pronto, né? Uma laminuta, por exemplo. Uma minuta, exatamente. E a gente percebeu que, pô, tem essa necessidade. Então, bom, eu já confio muito na minha equipe. O que aconteceu nas minhas férias? Eu saí, quando eu voltei a gente tinha contratado um chefe. E show, vamos lá, né? Temos que fazer andar agora, né? Então, Alinhado com o posicionamento de vocês, certeza. com o planejamento de vocês. Super. E é exatamente isso que eu disse. Eu confio muito na minha equipe. Eu acho que, pô, nós somos 63 pessoas hoje, é muita gente. Não tem mais como ser aquela empresa patriarcal antiga de que era meu pai, minha mãe e mais 4, 5 funcionários, né? Que tu falava que chegava em todo mundo. Então a gente tem uma estrutura que, por mais que seja hierárquica, a gente tem uma estrutura aberta hoje. Mas assim, a gente começou a buscar então outras opções. E o Fabrício, que faz parte do nosso operacional hoje, né? Faz parte desse direcionamento, ele teve a oportunidade de entrevistar o Paulo, que veio trabalhar com a gente agora, e, resumindo, num bate-papo rápido, eu disse, não, vem cá, vamos trabalhar junto, que nós temos um futuro por aqui. E uma coisa que talvez fosse programada para maio, para junho, para a gente startar, a gente começou nas últimas 2 semanas. Então a gente startou o hambúrguer aí há 1 semana e pouquinho, está consolidando ele ainda, fazendo muito teste, mas está funcionando, queremos colocar delivery, enfim, porque já vemos que deu certo, né? Que nem eu contei para ti antes, levei um para comer com a Luísa junto, e ela disse, cara, tá muito barato, tá, né, tá muito bom, enfim, já deu várias dicas, né? Queira ou não queira, né, no marketing ela entende muito mais do que eu. A Luísa é uma craque. Mas a gente tem muito caminho, né? Então, como eu disse, pô, a gente trouxe o bolo de carne de volta, a gente tem muito sanduíche natural que a gente faz ali, a gente quer startar agora um prato. Esse negócio muito natural, daí que bom que tem, o pessoal deve gostar e tal. Agora a parte do hambúrguer eu já fiquei interessado em conhecer. E a gente quer fazer mais opções de alimentação, né? Então a gente entende que essas opções elas são muito importantes para trazer um fluxo, inclusive que a gente hoje não tem, que é o horário mais ou menos meio-dia, é nosso maior déficit hoje. A gente não tem uma opção para a pessoa que vem trabalhar lá. Às vezes a gente tem muita gente que se reúne ali, muito. É um ponto icônico, né? Larga o carro, vai bater um papo com o cara do lado, às vezes entra na loja, às vezes não entra. Cara, uma coisa que eu não te falei, são mais de 2.500 pessoas que a gente atende por dia. Nossa. Isso só o nosso atendimento. Sem contar os parceiros que tem em volta, né? Tem borracharia, tem churrascaria, enfim, tem um serviço de bomba injetora mais para trás no posto também, que trabalha com caminhões e caminhonetes a diesel. O cara que passa para comprar alguma coisa no posto, na loja, na estação, do cara que vai abastecer a moto até o caminhão, 2.500 pessoas. Que a gente sabe, né? Se a gente contasse todo mundo que entra... São tickets lançados. Exatamente. Se a gente começasse a contar a pessoa que vai lá e vai no banheiro só e eventualmente não consome com a gente não conta. A pessoa que vai lá e busca uma água quente pro chimarrão. A gente não tem ideia do quanto aquilo ali gira. Que coisa incrível. E eu acho que nunca estaria um número desse. Esse eu acho que foi o grande divisor, Rodrigo. Eu acho que quando eu assumi a gestão mais estratégica, eu comecei a perceber, cara, tem muita gente que circula pela gente. Muita gente. Vamos potencializar essa turma aí, né? Exatamente. Vamos trazer mais gente. Exatamente. Então, quando lá em 2020 a gente começou o processo de redesenho de marca, né? Em 2021, quando a gente contratou o estúdio que ia fazer o processo para a gente, o estúdio entendeu que era uma bagagem muito grande, que não era só um redesenho de marca, a gente precisava redesenhar a experiência dos nossos clientes, a gente precisava redesenhar a nossa visão interna, né? Então a gente mudou cultura, visão, valores, a gente modificou toda a empresa, de dentro para fora. E é óbvio que tem muita coisa ainda que não é visível, né? E agora, me ocorrendo, a gente enxerga isso indo para a Serra, aqui pela 122. A gente enxerga isso indo para o litoral norte, indo para a fronteira. Mas de Canoa, de Porto Alegre para cima, não tem. Não tem. Pela 116 não tem. Hoje não. Quer dizer, agora vai tem. ter. Agora tem. Vai ter.
A gente tem um projeto aí até 2030 de, enfim, fazer grandes mudanças na nossa operação. A conversa maior é com o público doméstico, Porto Alegre, Canoas e região? Ou é o turista que está chegando no aeroporto ou no ônibus e vai pegar alugar um carro? Todos eles, Rodrigo. A gente mapeia 3 Pode grupos de parar o consumidor ônibus hoje. ali, por exemplo? A gente não tem um espaço destinado para o Pois é, ônibus mas hoje. tu tem área para isso. Mas eu tenho área. Falta realmente O espaço fazer. é enorme, né? Falta fazer. Mas, por exemplo, hoje a gente tem ponto de parada de motorhome. Específico, Olha já com só, tomada. bacana. Né? Isso é uma... A gente tem por causa do seu Sérgio. Né? O seu Sérgio, quando comprou um motorhome para ele resolveu, não, precisa ter, e a gente colocou. Né? O pai sempre foi muito aventureiro e a gente fez agora o espaço. A gente refez o estacionamento de caminhão, que era na frente, a gente colocou para trás agora num espaço um pouco mais confortável também. Né? A gente tem uma... Cara, Quantos gente caminhões investiu- param por ali por mês, assim, só pra gente ter uma noção? eu não tenho assim. esse número. Não tem. Mas é um número já expressivo. Quer dizer, historicamente expressivo e consolidado. Vou te dizer até assim, hoje em dia não tem outro lugar que não cobre, né, não cobre uma diária, além da gente e 2 outros players na volta. Assim. Então, realmente, lugares grandes hoje em dia já cobram pernoite, não é meu... Eu não sei tocar estacionamento, sei tocar posto de combustível hoje, loja de conveniência. Né? Então, a gente está fazendo uma pista nova específica para diesel exatamente para atender melhor esse público, porque hoje está no meu limite operacional, mas também, né, eu acabo liberando a parte hoje da pista que está em diesel, que está em caminhões, para mais gasolina, para poder atender muito melhor o nosso turista também. Né? E o fluxo ali é incrível, não? Incrível. Domingo, eu passei ali recentemente, fiquei 1 hora mais ou menos ali. Cara, o que sobe de carro para nossa encosta da Serra Gaúcha por ali é gigante o fluxo. Carro, moto, final de semana, o que Mo- tem de motões, motociclista, o que puxa tem de vida. motociclista é um absurdo. E param muitos lá, muitos. Isso eu também preciso, melhorar um pouquinho ali o estacionamento de moto para... Mas param muito, já param muito, além de passar, param muito ali também. Vi muito motão parado Eu tenho muito cliente, inclusive, que estaciona o carro, tira a bicicleta de dentro e vai fazer a rota de ciclismo. Tenho muito cliente. Boa dica, hein? Tem muita gente que acaba estacionando o carro com a Vocês gente. pensam em organizar essa comunicação? pro Preciso. Eu organizei muita coisa agora, recentemente, mas ainda falta mais um pouquinho. É realmente, assim, desafiador porque é muito dinâmico. Tu organiza hoje de um jeito e as pessoas começam a viver mais ou menos para aquele jeito e daqui a pouco um vai para outro lado e daí tu vê, pô, mas aquele público está indo para lá, então vamos organizar para lá. Entendi. Então, realmente é muito vivo, é muito vivo. Sim, sem dúvida, a dinâmica é enorme, né? Como é que foi as primeiras experiências de ter um happy hour ali? Tem happy hour agora, sexta-feira de novo, dia 5. Vamos lá. Música ao A gente vivo, de nunca tinha qualidade. investido nisso, né? A gente nunca tinha investido nisso, mas a gente percebeu que toda sexta-feira tinham alguns grupos que vinham ali, que eu até hoje não sei muito bem o que eles estão buscando, mas eu acho que eles gostam de ver o movimento, né? E a gente percebeu, foi perguntando para um, para o outro, o que gostaria, né? O que seria interessante. Acho que isso é uma coisa que sempre veio... Meu pai sempre foi assim, tá? E a gente tenta buscar essa essência de... Cara, pergunta para os clientes, né? Eles sabem melhor do que a gente o que eles querem, né? E a gente conversou com um com o outro, isso aqui seria legal, isso aqui seria legal, e a gente testou. E deu certo, né? Deu muito certo. A gente teve uma boa repercussão pro primeiro evento, apesar de que estava meio chovendo, mas, cara, a gente fez uma promoção de Heineken muito legal, a gente trouxe o Henrique Rizzo para tocar, que, cara, fantástico. Cara, maravilhoso. E movimentou bem, o pessoal que já estava acostumado a ir lá, gostaram bastante, teve um público diferente também, que a gente não estava acostumado a receber, então estamos ansiosos pelo próximo. Vamos combinar de, na primeira escalada, tu voltar aqui? Vamos. Mas se antes disso acontecer a consolidação do ponto de parada para a Serra Gaúcha também, eu quero continuar conversando contigo. Essa história a gente quer construir juntos, tá? O que será que acontece antes?
Eu acho que as duas vão vir bem rápidas, viu? Tomara. Eu não sei tomara. qual é. Eu acho que a escalada é um ponto mais fácil de pontuar, assim, de dizer, bom, agora aconteceu a escalada. Pode, Porque o pode. resto a gente vai acontecendo sempre, né? A cada É isso aí. dia, a cada sexta e sábado, Quando vê, foi, a cada né? domingo. Quando tu vê, já é verdade, né? Como já é verdade, né? Adorei conversar contigo. Muito bom. Parabéns pelo protagonismo, parabéns à família, né? Por esse lindo trabalho. E que bom que a gente tem empresas aí na nossa cidade olhando para frente, enxergando o futuro, escrevendo o futuro, né? Mas escrevendo o futuro hoje, dia a dia, pé no chão, né? É verdade. Pé na tábua, na verdade, esse homem que gosta de voar aí. Uma conversa de peso com Samuel Fier. Seja sempre muito bem-vindo à Vale TV, Samuel. Obrigado. Hoje- Voltarei sempre. Continue com a programação no oferecimento Sicredi, Faculdade INH, Mercator Feiras e Eventos e Lucfer Fechaduras e Acessórios. Continue com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.